faz um insulto pessoal, mas também ela pode se desmembrar, e hoje a gente não tem como viver a vida sem um celular. E aí ela está se estendendo também pela rede mundial de computadores, pela internet, e ela acontece o cyberbullying. E também acontece inúmeras outras formas de assédio também pelas redes mundiais de computadores, que é onde a gente vive, né? Quando não muito, faço exageradamente queixas, crimes decorrentes de violências, crimes contra a honra pela internet, sobretudo contra as mulheres. E o assédio, ele veio, né, como contravenção penal, e ele é caracterizado como crime de calúnia. Então, ele é um crime, como se fosse um crime anão, que a gente chama, né, mas ele está lá, catalogado paralelamente ao crime de calúnia, que é o 138 do Código Penal. Mas quando a gente não consegue aplicá-lo com essa similaridade, né, que o crime de calúnia é quando você imputa a alguém algum crime, você pode utilizar subsidiariamente a lei de bullying, que é quando acontecem esses ataques de forma dessa intimidação sistemática e esse ato de violência com motivo de repressão. Ela acontece por inúmeras formas. Eu já atuei em casos que o colega tacou fogo na blusa da outra porque era de um time diferente, dentro do escritório. O outro xingou pelo fato dela ser gorda, né? E aí, então, tem inúmeras formas que pode acontecer. O assédio também, ele acontece na forma sexual. E isso daí teve uma alteraçãozinha. Por quê? Em 2018, quando uma mulher foi atacada dentro do ônibus, em que um rapaz ejaculou no braço dela, tivemos uma alteração legislativa. E dessa alteração legislativa, a importunação sexual, que à época ele respondeu, se transformou num assédio sexual. Então, a partir de 2018, constranger alguém com o intuito, seja de vantagem ou favorecimento sexual, né? Principalmente quando está se valendo nessa condição de superior hierárquico, a gente considera como assédio sexual. E a importunação sexual, ela passou a tratar desses casos que eram de menor potencial ofensivo e hoje dá pena de reclusão de 1 a 5 anos, né? Se o fato não constitui um outro crime muito mais grave. Então, a gente verifica, né, essas situações acontecendo de forma recorrente e, infelizmente, eu nem vou compartilhar a tela aqui de anúncios que bastam vocês clicarem no Google notícias sobre assédio. Vão aparecer e aí, em seguida, vai aparecer lesão corporal, vai aparecer feminicídio, tanto os ataques que acontecem, sobretudo, no ambiente de trabalho. Agora, uma coisa que eu venho trazer para vocês, que foi bem recente em relação a essa semana que aconteceu, né? Foi uma decisão que eu achei bem interessante, muito interessante, foi muito atual e muito pertinente ao que a gente está vivenciando nesse tempo de tamanha confusão, né? Parece que, como diz os astrólogos, estão um Mercúrio retrógrado. Está todo mundo como uma bolinha de sabão, esperando ali ser espetado para explodir, e aí se transforma o caos. E esse caos se transforma porque as pessoas não estão respeitando um processo legislativo, não estão respeitando as condições que são impostas decorrentes das leis que são criadas, protetivas, principalmente em relação à mulher. Mas, em relação ao trabalho, isso aumenta drasticamente, porque o trabalho é ali onde você está alocado, onde você vai todo dia ganhar seu ganha-pão, onde você vai fazer o sustento da sua família. Só lembrando mais uma vez que as mulheres ultrapassam e muito esse número de trabalho, sobretudo os informais que estão crescendo para caramba. Então, recentemente, veio uma mensagem do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, reforçando que é crime qualquer forma de coação, né, a trabalhadores para votar em candidatos. Seja o candidato X ou o candidato Y, essa decisão veio do dia 25, ou seja, nós temos 3 dias.
5 dias antes de um processo eleitoral que a gente vai passar, extremamente tumultuado, né? E diante do que veio acontecendo pelas redes sociais, de que os próprios empregadores forçavam aos empregados votar em X ou Y sob pena de demissão. Isso, gente, é fato gravíssimo, tá? E ela está sendo observado pelo Tribunal Superior Eleitoral, e essa vem justamente como uma forma também de combater o assédio que acontece na forma eleitoral. Então, diante de todas as situações que a gente viu, né, principalmente do assédio eleitoral, que é muito recente e que foi divulgado amplamente, que aconteceu pela internet, a gente identifica a necessidade de denunciar. Então, os órgãos já estão observando essas atitudes, a OAB, através da OAB Mulher, juntamente com a Prerrogativas, formou um grupo da OAB Sem Assédio, justamente para coibir essas formas de assédio que as advogadas vêm sofrendo. A legislação vem também para proteger essa mulher, tanto numa forma que pode apresentar como um assédio moral, como também um assédio sexual. E agora o TSE, nessa brilhante decisão sobre essa questão do ambiente de trabalho, sofreu um assédio de eleitoral decorrente de escolhas de candidato sob pressão de que X ou Y deve ser votado, sob pena de ser demitido. Isso acaba, né, com todas as nossas possibilidades de sermos livres, assim como a Constituição nos permite, assim como a legislação protetiva à mulher também permite que isso aconteça. Acho que é um grande feito, mas a gente só vai conseguir mudar através das denúncias, porque, infelizmente, a gente precisa da formalidade, o direito precisa da forma, da formalidade para que ele aconteça. Um registro de ocorrência, uma denúncia aí no CEP, como já temos um colega para poder auxiliar em caso de professores, uma psicóloga também vai precisar passar, e que seja abraçado com todo carinho essa vítima de assédio, porque o assédio também mata. A gente não sabe o que está passando pela cabeça do outro. E aí fica essa reflexão para que a gente possa tomar cuidado em relação ao que a gente fala e o que a gente vivencia. Agradeço a oportunidade de estar aqui falando, não vou me estender mais, que meu tempo já está se extinguindo, e em respeito aos próximos palestrantes, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês nesse bate-papo, feliz e contente, sou muito grata, né, de ter conhecido pessoas tão bacanas, vou tentar acompanhar aqui de uma forma, né, não tão participativa, porque eu estou um pouquinho ocupada com outros afazeres, mas eu vou buscar estar atenta aqui à fala dos colegas que farão em seguintes a mim. Gente, muito obrigada, boa noite a todos, e eu deixo aqui meus contatos, que é o @LeticiaDelminda, o Instagram, que você pode entrar em contato para tirar uma dúvida, fazer um comentário, acrescentar, enfim, estou aí para ajudar, tá bom? Um abraço a todos. Letícia, doutora Letícia, só para, antes de você se ausentar, eu queria só fazer uma pergunta, que eu acho que é importante no sentido dessa, talvez assim, robustez necessária das provas, né? Porque às vezes assim é importante você, como técnica, o que você orienta para uma pessoa que quer denunciar um assédio moral? Porque é um pouco parecido, embora a Lei Maria da Penha ela valorize a fala da mulher, mesmo ela estando sozinha, com aquele agressor, a fala dela essa escuta tem que ser qualificada, mas no caso de assédio moral, a gente sabe que a maioria das vezes ele acontece num momento, talvez, no caso aqui, que a gente está falando dos professores, talvez sozinha, a professora com alguém, ela não vai estar com testemunhas, ela não vai ter, de repente, uma prova de mídia, uma prova de zap. Como é assim? Que orientação você pode dar
para essa vítima do assédio? Muito boa pergunta, doutora. Realmente, o processo penal se faz com provas, né? As leis são mais protetivas às mulheres quando elas relatam o ocorrido, mas vou deixar um caso aqui bem explícito, né? Que o assediador, quando ele assedia, ele não assedia só uma vez. Ele se sente seguro naquele ambiente e ele vai assediando por diversas vezes. Então, se aconteceu uma vez, vai novamente acontecer. Vocês podem ter infeliz, mas total segurança sobre esse aspecto. Então, hoje, como a gente tem esses mecanismos, né, que podem nos auxiliar, a gente pode contar com um celular, uma gravação, né? É muito difícil também testemunhas, porque os colegas de trabalho ficam muito intimidados mesmo de se colocarem e perder o emprego, gente. Isso acontece porque você trabalha para poder pagar suas contas, os boletos chegam, eles descem do céu. Ninguém pergunta, não. Então, as pessoas têm receio de testemunhar. Mas aconteceu recentemente na Caixa Econômica Federal da secretária conseguir gravar os assédios que ela sofria. E eles foram tão recorrentes que ela, da primeira vez que ela tentou gravar, ela conseguiu todas as provas que ela queria. Ele tentou passar a mão nela, foi um assédio sexual, ele falava dela, ligava. Então, é bom, se o assediador conseguir falar com você por telefone, gravar as ligações, isso é uma questão de proteção à mulher. Então, quando estiver falando, gravem as ligações. Isso é utilizado para te proteger, né? Então, não tem essa questão de interceptação telefônica. A gente pode também, uma testemunha, caso alguma outra colega se sinta à vontade, mas normalmente não vai fazer, e não é porque ela não gosta de você. Ela até se solidariza, mas ela tem medo das consequências. E tenta sempre buscar um áudio, uma fotografia, um vídeo. Essa menina também que foi assediada, né, foi estuprada quando foi estupro de vulnerável que ele foi enquadrado, o médico que estava no momento do parto. Ela estava no parto, não era questão de trabalho ali, né, era uma questão de estupro, que ela estava ganhando o neném e o médico abusando sexualmente dela. Uma outra coisa monstruosa, né? E, também não posso deixar de falar, como as pessoas, os assediadores, né, os agressores, se sentem tão à vontade que atacam até as ministras. Recentemente, a gente teve uma ministra do STF que foi atacada com palavras assim de baixo calão, xingamentos, coisas extremamente desrespeitosas que não se deveriam ter sido feitas nem pelo agressor, né, que já é uma pessoa de idade, como também a quem se relacionar, nenhuma mulher, mas, sobretudo, a uma autoridade, que era uma ministra do STF. Então, a gente percebe que essas agressões acontecem de uma forma recorrente. Então, caso não tenha uma testemunha, busque a gravação, busque uma foto. Agora, tem uma terceira prova que eu acho fundamental, ela vem decorrente de um auxílio de uma profissional. Você pode comparecer num consultório de uma profissional de psicologia e pedir para que ela seja ouvida, né, e tal, e faça o relatório. Pode ser tanto público quanto privado. Normalmente, essa profissional também vai ser chamada a testemunhar na audiência, para poder relatar os casos que aconteceram, como que aquela paciente se desencadeou aquela crise, ou o tratamento que ela está realizando ali, e vai corroborar com os argumentos alegados. Está ótimo. Só para destacar e terminarmos, dizer assim, como a gente verifica nas pesquisas de como as mulheres também são assediadoras morais. Não é só homens, porque essa questão do autoritarismo, por ser superior e hierárquico, acontece muito de mulher com as mulheres trabalhadoras. Então, assim, a gente acaba, por conta da nossa vivência, da nossa prática com a questão da violência contra a mulher, e a gente, às vezes, quem ouve pensa que são só os homens, e não é, entendeu? As mulheres são muito assediadoras, né? No caso, nossa, imagine, são todos, os superiores hierárquicos são todos homens? Não, mas as mulheres são assediadoras também, e muitas vítimas são mulheres também. Depois eu vou até fazer essa pergunta para a doutora Adriana, já vai se preparando. Se tem muita vítima mulher
do assédio moral. Delminda, doutora Letícia, muito obrigada. Foram muito valiosas suas palavras, sua contribuição. Te agradeço bastante e eu acho que contribuiu bastante com a nossa live. Eu vou, então, agora chamar o doutor Renato Lima, né? Guimarães Lima, que é o advogado do CEP, para que possa contribuir, né, com a nossa discussão, com a nossa reflexão. Olá, Palavra gente. toda. Tá ótimo, obrigado, gente. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Estão, né? Estão. Então, boa noite. Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês, né? Em ótimas companhias, discutindo um assunto tão sério, um assunto tão delicado ao mesmo tempo, e que vem assolando uma categoria funcional inteira, praticamente, né? Eu, como advogado, sou advogado do CEP em modo geral, né? Mas também especificamente do CEP Costa Litorânea, hoje aqui que está participando, tem feito bastante contribuição, inclusive sobre essa temática na região. A Sandra, a Carla, o Pedro, que são diretores do nosso sindicato, Fernando, são pessoas muito atuantes que vêm passando um conhecimento, tentando no máximo possível conscientizar a nossa categoria quanto à importância, como a doutora Letícia brilhantemente colocou para a gente, a importância da denúncia, a importância de realmente levar isso às autoridades para que façam a investigação adequada, para que façam a condenação adequada e para que o assediador não passe impune. Resumidamente, né, nós temos hoje uma dificuldade muito grande no serviço público exatamente da prova, de fazer a prova do assédio moral que vem na nossa categoria. Eu sempre falo isso através de estudos que têm saído bastante agora recentemente sobre o adoecimento funcional da nossa categoria. Até pouco tempo atrás, uma década atrás, mais ou menos, nossa categoria adoecia muito por problemas respiratórios, em virtude do giz, do contato diretamente ali com os produtos de manutenção dentro da sala de aula, e motores, problemas de ortopédicos, em virtude também de ficar muito tempo em pé, ficar realmente carregando peso, livros para a sala de aula. Quem é o CEP, que representa não só professores, mas toda a classe educacional. Nós temos merendeiras também com problema crônico em cima do excesso de peso, de uma carga horária muito estendida. Enfim, nós brigamos realmente, a nossa bandeira do nosso sindicato é em cima da melhoria da condição de trabalho, principalmente fazendo um mapeamento da realidade do dia a dia das escolas, que os gestores eles lidam muitas das vezes tem muito do servidor afastado. Isso é um sintoma, isso não é um problema. Qual é o problema que tem levado ao afastamento funcional daquele trabalhador? E hoje, doutora Gleide, doutora Larissa, doutora Adriana, hoje o maior problema do afastamento funcional é transtorno psicológico. São os danos causados em virtude de todo assédio que são recebidos, o excesso de trabalho que são recebidos, a pressão realmente pelo resultado a qual a nossa categoria ela vem sofrendo no dia a dia. Então, hoje vem levando realmente o afastamento funcional ser, em grande escala, e majoritariamente, esses danos psicológicos. E quando você vai destrinchar o porquê desse dano psicológico, você vê que lá na raiz tem um assédio, que, infelizmente, cada vez mais vem crescendo em todo o âmbito estadual, tanto em esfera municipal quanto em esfera da rede estadual, também pública de ensino. E nosso criminalista, que é o Jorge Bulcão, por incrível que pareça, um sindicato que representa profissionais de educação tem que ter um setor criminal. Você vê a quantidade de demanda realmente criminal que vem assolando uma categoria de educadores, mas que, infelizmente, essa falta de blindagem, essa falta de proteção, essa falta de zelo, cuidado humano realmente com o trabalhador tem levado a necessidade cada vez mais, primeiro, de procurar auxílio jurídico, em segundo lugar, seus afastamentos e todas as consequências em cima dos danos. Lembrando, gente, como a doutora Gleide colocou, e muito bem colocado, doutora, na sua fala agora, o assédio ele vem de várias vertentes. Você tem o assédio de homem, tem o assédio feminino, nós temos como classificação do assédio, por exemplo, o assédio vertical, que vem de tanto ascendente como descendente, dependendo da classe funcional por ele praticada. Nós temos também o assédio horizontal,
muitas vezes colegas no mesmo grau hierárquico praticando também o assédio, eventualmente por um excesso de proteção dado ali, ou pelo menos uma falsa sensação de proteção, uma falsa sensação de impunidade a qual ele tem, ele acaba praticando o assédio com o seu próprio colega, e isso vem principalmente hoje, como a doutora colocou, no dia a dia que a gente vem lidando, mas principalmente de diretores. Os diretores da unidade de ensino, quando excepcionalmente ali não tem, majoritariamente, né, quando não tem gestão democrática, nosso sindicato ele briga muito por a eleição de diretores ali pela comunidade, através da consulta a toda a comunidade escolar, professores, alunos, pais de alunos, para que elejam seu corpo diretivo. A gente traz esse lado democrático na sua participação na escolha do gestor ali da unidade escolar. Isso acaba fazendo que o gestor perca um pouco aquela sensação de impunidade, de poder dentro daquela unidade de ensino. Leva aquele profissional a ter que mostrar realmente todo o seu trato com o pessoal, o trato com o seu subordinado, o trato com a comunidade, com pais de aluno, com mães de aluno, com os alunos, para poder fazer, na próxima eleição, conseguir ser reconduzido, ser reeleita e continuar ali na sua gestão. Mas também sabemos que ocorre também mesmo em municípios que têm a gestão democrática, e isso, infelizmente, é enraizado na nossa cultura. Essa sensação de estar no poder faz a pessoa achar, na sua concepção, que pode tomar todo que tipo de atitude. Eu já conversei com assediadores que, Renato, infelizmente, eu cometi atos de assédio até em caráter involuntário. Está tão enraizado na nossa cultura essa sensação de poder absoluto, que eu cometi assédio depois que, conscientizado pela direção do sindicato, e realmente pedi desculpa a toda a comunidade, não só aos meus subordinados, mas que eu tive que refazer realmente o meu conceito, refazer o meu conhecimento em cima do que está sendo praticado para tentar melhorar meu trato com o pessoal dentro daquela unidade de ensino. Isso leva, inclusive, doutora Gleide, a uma melhora educacional, uma melhora de qualidade funcional, porque você vai ter, em outra escala, profissionais que se sintam valorizados, profissionais que se sintam humanos, ali, tratados humanamente, em virtude de vários casos. Desde entrega, por incrível que pareça, uma entrega de uma documentação que possa comprovar sua ausência, como um atestado médico. Alguns diretores assediam até na entrega do atestado médico, ou ameaçando, falando que se continuar nesse tipo de entrega de documentação, ele vai ser demitido, sem conhecer realmente o processo legal ali de uma eventual exoneração funcional. Nós temos assédio provocados ali pela cobrança excessiva da entrega de conteúdo, entrega de programação, a participação em audiências, às vezes até fora do seu horário de trabalho. O servidor estatutário, principalmente, ele está ali enraizado pelo seu estatuto, pelo seu plano de carreira, e tem seus deveres e tem suas atribuições muito bem definidas por lei. E a diretora ou a diretora do corpo ali diretivo daquela unidade escolar, muitas vezes não sabe nem como fazer esse tipo de ato, esse tipo de cobrança, e acaba forçando o trabalhador a exceder sua carga horária, a fazer com que está fora da sua atribuição originária do cargo, levando a um claro viés de assédio, como foi muito bem colocado agora, por exemplo. O assédio ele é contínuo, são atos reiterados do dia a dia funcional. Então, você tem servidores que não conseguem mais exercer sua atividade porque ele se sente pressionado, ele tem medo de como abordar ao diretor de uma unidade de ensino, ele tem medo de até mesmo contra-argumentar, porque você tem uma liberdade pedagógica, que é outra bandeira que o sindicato tem, porque você tem a possibilidade, no meio democrático a qual a gente ainda vive, de você contra-argumentar. Isso não quer dizer que é uma quebra de hierarquia, como muitas vezes é ameaçado. Você não está cumprindo seus deveres de cumprir hierarquia, não. Você pode contestar uma ordem, principalmente quando os servidores suspeitam que aquela ordem é uma ilegalidade. Então, você pode contestar o diretor, você pode propor melhorias ali na qualidade da sua unidade de ensino, você pode melhorar e sugerir melhorias no trato com o próprio aluno, a qual você ali é responsável direto dentro da sala de aula, e isso não quer dizer que é uma afronta ao diretor, apesar de alguns diretores assim o considerarem e começar a praticar o assédio com aquele profissional exatamente nisso. Eu já recebi, doutora Gleide, infelizmente, nesses mais de 10 anos de sindicato que eu tenho, denúncias de devolução de profissional, eu vou entrar nesse mérito,
a questão das punições que o profissional ele acaba ficando sujeito em virtude do assédio, atos de consequência do assédio, mas muitas vezes o servidor é devolvido quando você vai tentar pesquisar o porquê da devolução. Devolução que a gente fala é o servidor que é lotado numa unidade de ensino e a diretora devolve ele para a Secretaria de Educação para poder ser relocado em outra unidade de ensino. Isso gera um transtorno absurdo para o trabalhador, porque ele tem toda a programação e tem todo o planejamento daquela unidade, ele acaba sendo deslocado para a secretaria, muitas vezes sendo lotado em uma outra unidade distante da sua residência, essa questão de adequação de carga horária fica prejudicada, a situação financeira fica prejudicada, muitas vezes tem que pegar 2, 3 transportes para chegar naquela nova unidade de ensino. Isso, fora toda a preparação, todo o carinho que tem com o aluno tem uma relação muito pessoal com o professor, você se apega, ainda mais alunos especiais que realmente têm uma necessidade de um acompanhamento permanente daquele profissional. Então, isso gera uma sequela muito grande por todos os lados, para o profissional, para a comunidade escolar, para o aluno. E muitos diretores alegam que não, discordou da minha ordem, então eu vou devolver para a Secretaria de Educação. Não pode, gente, pelo amor de Deus, isso não pode acontecer. Espero que tenham bastante, que os gestores de diretor, eu falo gestora porque tem diretores, tem subdiretores, vice-diretores, eu espero que assistam essa live para poder saber até onde pode chegar as suas ordens. Você tem que, primeiro, quando você está lidando com o serviço público, e aqui o sindicato o CEP, ele representa os servidores públicos, seja contratado, seja comissionado, seja servidor estatutário, mas quando você vai lidar com os seus servidores, saiba que eles têm, antes de qualquer ordem que você possa passar, tem que saber que ele é regido por lei. Você tem o princípio da legalidade, que é basilar do direito administrativo. Então, você tem estatutos, você tem plano de carreira, que ali bota toda a restrição de atribuição daquele cargo, não só de carga horária, mas do que ele, até onde ele pode fazer a sua atividade. Você não pode caracterizar desvio de função, você não pode caracterizar, inclusive, excessos funcionais por ele praticado. Então, o diretor na unidade de ensino, primeiro de tudo, ele tem que ser um grande conhecedor da norma. Quando ele for se candidatar a ser um diretor de uma unidade, ou quando for colocado ali pelo secretário para ser num município que não tem a gestão democrática, ele tem que ter conhecimento básico ali do que pode, até onde ele pode tratar com o seu colega em cima das ordens que ele pode passar. Fora isso, gente, pelo amor de Deus, são pessoas, são pais, são mães de família, são pessoas que têm as suas excepcionalidades, às vezes não vão estar no bom dia, e você tem que saber lidar com esse pessoal. O trato com o pessoal, tentar fazer a gestão mais humana possível, isso vai ter retorno funcional, gente. Isso é retorno de trabalho. Você vai ter uma equipe motivada, você vai ter uma equipe realmente que se sinta prestigiada de poder colaborar ali com a gestão dentro da unidade escolar. Então, isso é benéfico para todo mundo. Isso vai ser refletido na qualidade da educação. Você vai ter uma educação pública de qualidade. Você vai ter professores que se sintam humanos, que se sintam prestigiados pela comunidade, prestigiados pelo próprio corpo diretivo, que sabe que está colaborando, está botando seu tijolinho ali na construção daquela unidade de ensino. Eu sempre brigo quando você tem uma unidade de ensino que é muito protocolar. Cada comunidade escolar, cada unidade escolar, dependendo da sua região, dependendo da sua excepcionalidade, ele tem que ser moldado para aquela região. Você tem que ter uma escola voltada para aquela comunidade, que consiga atender o máximo possível aquelas excepcionalidades daquela comunidade, que isso traz o aluno para a sala de aula, isso traz a comunidade para o lado do professor, para o lado da escola. Então, você tem que falar a voz, literalmente falar a voz do povo, e trazer aquela comunidade para dentro da escola, abraçando a escola. Quando você tem um diretor que não consegue nem ouvir o seu próprio subordinado, o seu próprio pessoal ali dentro da unidade de ensino, como que ele vai trazer o aluno para a sala de aula? Como que ele vai trazer o respeito dos pais? Fica nítido que vão ter profissionais desmotivados, tristes, deprimidos, em pânico. Aí, doutora Adriana, eu estou até passando a bola para ela daqui a pouquinho, mas eu atendo servidores, doutora Adriana, que chega na rua, entra em pânico, não consegue nem entrar na unidade de ensino. Realmente fica abalado psicologicamente de um tal grau que isso afeta não só a sua vida funcional, mas afeta o seu dia a dia com a sua família, afeta o seu dia a dia pessoal, e isso leva servidores, inclusive recém-possados, novos na rede, com uma carreira brilhante pela frente, não conseguir trabalhar, entra de licença, em posterior, caso não consiga
se adequar, ele acaba indo possivelmente a uma readaptação ou até mesmo uma aposentadoria por invalidez. Você tem uma sequela futura imensa para um ótimo profissional, uma joia bruta que está ali, que poderia ser claramente moldado para se adequar ali àquela comunidade, fazer um grande trabalho de médio e longo prazo com aquelas crianças, com aqueles alunos ali. Então, gente, assédio não pode ser feito. Diretor, diretora que nos ouve, espero que essa live chegue em bastante escolas, trate com humanidade as crianças, os pais dos alunos, os profissionais que ali trabalham na sua unidade escolar, ouça as suas necessidades, respeitem as suas individualidades, cada um vai ter um dia que não vai estar bem, vai ter outro dia que vai precisar sair mais cedo, vai ter outro dia a qual aquele profissional vai ter que apresentar o seu atestado médico, e é direito dele apresentar seu atestado médico, é direito dele solicitar afastamento funcional dentro ali do que está estabelecido pelo estatuto, pelo plano de carreira, cumprimento dos seus deveres, não há problema algum. E outra coisa, o profissional ele pode procurar a secretaria para sugerir melhorias, ele pode procurar o próprio corpo diretivo para poder contestar e sugerir melhorias, não há problema algum. Estamos no Estado democrático de direito, nós precisamos exercer esse lado republicano nosso, de poder aceitar uma sugestão de outro lado, sugestões que venham realmente a somar no dia a dia ali da qualidade educacional. E o professor, professora, educando, todos os membros ali, funcionários da unidade escolar e todo empregado de modo geral, você pode denunciar o assédio. O assédio é crime, o assédio e tem que ser combatido, está sendo combatido cada vez mais, e tem que ser levado em consideração as punições, não apenas penais, como foi brilhantemente colocado agora há pouco, mas também as consequências administrativas, que muitas das vezes são ignoradas. Quando você faz uma denúncia, e como a gente sempre sugere as denúncias em âmbito administrativo para servidor público, contratado, comissionado, estatutário, em âmbito geral, primeiro denuncie diretamente ao seu empregador. Então, você faz comunicação, em grande parte das prefeituras tem uma ouvidoria específica, especializada para fazer esse tipo de apuração. Se a prefeitura não o tiver, denuncie diretamente na Secretaria de Administração, denunciar ali no âmbito escolar, não vai adiantar, que você está denunciando ao próprio assediador. Então, procura a Secretaria, procura a ouvidoria, procura a Procuradoria, procura a Secretaria de Administração e faça seu protocolo. Mas não protocolo de boca, gente, protocolo oficial. Faça um registro, faça toda a análise, faça o protocolo, gerando o número de um procedimento, que você possa acompanhar em posterior, até mesmo fazer isso como prova judicial em posterior. Segundo passo, caso ali não surta efeito, fazer a denúncia ao Ministério Público. Isso também surte um efeito muito grande, porque aquele ato praticado pelo assediador, ele pode se caracterizar, inclusive, como improbidade administrativa para fins de uma punição, até perder seu vínculo público. Em âmbito administrativo, ele pode sofrer tanta advertência como uma suspensão, e em alguns casos, dependendo da gravidade do assédio praticado, o assediador ele pode ser demitido através de todo o processo legal, ampla defesa, contraditório. Então, você tem, primeiro, denunciar em âmbito local, em âmbito na secretaria, na ouvidoria da própria empregador. Segundo, denunciar no Ministério Público. E, em terceiro caso, em escala mais grave, dependendo daquele assédio que foi praticado, também em âmbito judicial, através das tipificações penais que desenvolve, até em alguns casos chegam até ameaças, chega ao constrangimento, enfim, são casos graves, inclusive, que podem e devem ser judicializados em posterior, depois de toda essa apuração. Agora, gente, como foi colocado pela doutora Gleide, o sindicato está aqui para poder fazer essa blindagem do trabalhador. Como foi colocado, a testemunha, ela fica, muitas das vezes, se sentindo constrangida, ela até mesmo ameaçada de perder um emprego, de perder a sua lotação, e muitas das vezes não testemunha. Então, é fundamental que você se sinta blindada quando você vai fazer esse tipo de denúncia. E o sindicato está aqui para isso, a OAB está aqui para isso. Você tem a Conselho Tutelar, você tem a Defensoria Pública, você tem vários órgãos, organismos que trabalham em conjunto da proteção ao trabalhador. Então, procurar esses órgãos, esses institutos, o sindicato, é uma forma hiper interessante de chegar, tirar suas dúvidas, receber orientação adequada de como proceder na captação de provas. Como foi colocado, o assédio, ele não é um fato isolado, são fatos reiterados.
Então, se você, naquele primeiro ato, você não teve prova, você vai ter prova a qualquer momento, seja uma gravação, seja que a gente sempre orienta, nunca faça uma reunião de porta fechada com o assediador, grave, ou leve um colega profissional, ou chama um representante sindical para estar junto com você nessa reunião. É uma forma que tem de comprovar o assédio praticado. Como já foi colocado aqui, que é muito interessante, hoje em dia, doutora Gleide, doutora Larissa, doutora Adriana, os colegas que estão assistindo a gente na live, a comunicação hoje está muito pela via eletrônica também. Hoje a comunicação da diretora da unidade, diretor da unidade com o profissional, muitas vezes se dá pelo WhatsApp, muitas vezes se dá pelo e-mail, muitas vezes se dá para uma outra fonte de comunicação, que não apenas o telefone, como outrora. E eu já vi, inclusive, grupos de WhatsApp de escola, onde claramente tem um assédio caracterizado nas próprias conversas de WhatsApp. Isso é prova. Isso pode ser levado em consideração para uma denúncia do Ministério Público, uma denúncia judicial e por aí vai. Então, você tem todo esse cuidado na captação das provas, de testemunha, conversar com os colegas. A gente sabe que contratado e comissionado, até por ser uma relação mais precária, pela insegurança gerada pelo seu vínculo, mas o concursado, por exemplo, por sua segurança estatutária, ele pode e deve testemunhar em favor do seu colega para poder protegê-lo e proteger toda a comunidade, porque sabe que ele possivelmente no futuro também vai ser uma vítima daquele assediador se nada for feito, se aquela sensação de impunidade perdurar daquela comunidade. Então, ter esse lado de solidariedade, ter esse lado de captação de documentos, ter esse lado de, até mesmo no WhatsApp, e-mail, tudo isso pode ser uma prova, material que pode ser captado, apesar de majoritariamente o assédio praticado por via oral, mas tentar gravar as reuniões, nunca fazer uma reunião de porta fechada. Livro de ocorrência na unidade de ensino, o livro que fica ali, é prova. Se tem denúncias falsas, você percebe que o diretor está colocando um monte de registro contra você de inverdades ali que isso lá na frente pode gerar, inclusive, um procedimento, uma sindicância administrativa, tentar captar esse livro e tirar foto do livro, pedir vista desse livro. Isso é prova também da tentativa deliberada daquele diretor ou daquela diretora de prejudicar funcionalmente você, provocando uma sanção administrativa, advertências promovidas pelo diretor ou diretora sem nenhum motivo aparente, claramente para prejudicá-lo funcionalmente. Tudo isso é assédio, gente. Porque se não tem prova, se não tem realmente nada que possa levar a uma advertência, nada que possa levar a uma abertura de uma sindicância, um processo disciplinar, o diretor não pode ficar aplicando sanção simplesmente por você ou contradizer, ou você sugerir modificações em atos dessa natureza. Isso é prova de assédio. Então, tudo isso tem que levar em consideração. De âmbito geral, nós temos municípios, grande parte de municípios, que já tem legislação própria relacionada ao assédio, de modo geral. Nós temos legislação estadual que veda o assédio, tem a Lei 3921, por exemplo, de 2002, que veda o assédio em âmbito estadual inteiro. Nós temos a Lei 5967, que, inclusive, tamanha importância, essa lei de 2011, ela estipulou que o dia 2 de maio como o dia do combate ao assédio moral na sua relação de trabalho. Nós temos, por exemplo, também a Lei 6084, de 2011, que criou o trabalho de prevenção do assédio em âmbito escolar, para você ver como é a gravidade do que a gente está comentando aqui hoje, do assédio, está tão enraizado que desde 2011 tem uma lei que exatamente criando programas em âmbito estadual, não apenas para a rede estadual, mas para todo o estado e municípios, obrigando as prefeituras, ou pelo menos solicitando às prefeituras que façam medidas de prevenção e conscientização do assédio moral em âmbito escolar, seja escola pública ou escola privada. Então, isso fora a Constituição, fora o direito à vida, direito à humanidade, direito ao acesso ao trabalho, e por muito menos nós temos vivenciado. Eu gostaria, doutora Gleide, já logo de agradecer a senhora pela parceria que a gente está tratando. Inclusive, a gente está tratando, gente, é tão grave e tão real toda essa discussão que a gente está travando aqui hoje, que a gente está discutindo, a gente está acompanhando juntos a OAB, Comissão de Educação da LERJ, Conselho Municipal de Educação, Conselho Tutelar, em um caso grave que tem acontecido hoje, nesse momento, no município de Saquarema, onde um assédio a vários trabalhadores, não apenas vários trabalhadores de uma unidade de ensino, a dificuldade é tão grande naquela unidade escolar
que até os pais de alunos, alunos especiais, que requerem uma atenção especial, um tratamento diferenciado, como eu falei aqui no início, não estão conseguindo nem ter acesso aos profissionais direto dos seus filhos, para passar para eles a real necessidade de acompanhar o trabalho. Isso aí é direito dos pais, acompanhar todo o trabalho que é executado por seus filhos. Não estão tendo. Então, teve que se juntar vários organismos e institutos para poder fazer uma proteção a essa trabalhadora. O CEP, junto com a OAB de Saquarema, juntamente com o Conselho Municipal, a LERJ teve que ser acionado lá com a Comissão de Educação da LERJ. Então, olha o tamanho que é essa gravidade. Já acionamos o Ministério Público, o Conselho Tutelar já foi acionado. Enfim, a gente está tentando blindar os trabalhadores daquela unidade escolar, porque não é apenas uma trabalhadora, são vários trabalhadores que já sofreram e sofrem ainda nesse momento de perseguição naquela unidade, e a gente faz todo esse trabalho. Então, gente, teve um problema na escola, está sofrendo assédio na escola, olha a quantidade de leque de organismos e órgãos que podem te proteger. Não corra sozinho em cima disso, procura auxílio psicológico, psicólogos, psiquiatras que possam te ajudar nesse acompanhamento, não só para a prova, mas sim para a sua recuperação. A gente sabe que o abalo é muito grande, a gente sabe que o transtorno é muito grande, isso causa uma insegurança no seu exercício da sua atividade muito grande. Então, sim, procurar o auxílio psicológico, procurar o nosso sindicato, já vou até deixar logo de pronto o e-mail do nosso sindicato, que é o cepcostalitorânea@gmail.com, cepcostalitorânea, tudo junto, @gmail.com. Lá você vai ser hiper bem atendido, pela Sandra, pela Carla, pelo Pedro, pelo Fernando, são excepcionais diretoras que a gente tem na região, que fazem um trabalho muito bacana, diretamente nas unidades de ensino, diretamente na Secretaria de Educação, diretamente com o trabalhador e com os pais dos alunos, passando para eles todo o conhecimento de educacional que eles têm, tentando melhorias, inclusive, doutora Gleide, fazendo até mesmo intermediações dentro da unidade, conciliação dentro da unidade, que é um trabalho muito bacana, como eu falei. Muitas vezes o diretor ele pratica o assédio e depois que ele vai se atentar para o crime que está sendo praticado. Então, o CEP passa, inclusive com cartilhas que a gente faz, já está saindo no forno também um seminário itinerante que a gente vai fazer, rodando grande parte dos municípios e dos núcleos, fazendo palestras, chamando a OAB, chamando outros organismos locais, para a gente passar realmente esse conhecimento do assédio, que é uma coisa tão real. Como eu falei, hoje 80% a 90% da nossa categoria tem sido afastada em virtude de transtornos psicológicos. Isso é grave e tem que ser denunciado, gente. E todas as punições para aquele assediador têm que ser feitas. Primeiro, o afastamento imediato dele daquela função a qual ele está cometendo o assédio. E segundo, abertura de processo administrativo disciplinar em âmbito administrativo, podendo sofrer todas as consequências, como suspensão e demissão. Em âmbito do Ministério Público, a averiguação de uma eventual improbidade administrativa, tipificações penais para uma eventual até mesmo ação criminal em posterior, fora ação civil de reparação, indenizatório e por aí vai, por toda a sua moral que foi abalada em virtude disso. Então, gente, muito obrigado pela essa possibilidade de passar na nossa vivência, essa experiência que é triste, né? Eu sou filho de professor, tanto pai como mãe, neto de professores, e ver essa vivência, ver a nossa categoria tão adoecida, tão sofrendo tanto, na mão não apenas, tá, gente? Eu estou falando aqui de diretores, corpo diretivo, mas secretaria também comete muito assédio, como você tem aqueles gestores ali da secretaria, prefeitos cometem assédio, então todo mundo ali, como eu falei, grau vertical, horizontal, não necessariamente seu superior, mas o assédio, infelizmente, está muito difundido e enraizado na nossa cultura, e nós temos que combater. Não só o assédio moral, como o assédio sexual, qualquer outro tipo de violência contra o trabalhador. Então, esse tipo de live, esse tipo de possibilidade de conversar aqui com a OAB Mulher de Saquarema, que faz um trabalho excepcional, ganharam um fã. Vou acompanhar as redes de vocês, já estou acompanhando as redes de vocês, vou acompanhar cada vez mais, poder colaborar o máximo possível com vocês nessa frente, que eu sei que é muito árduo, principalmente contra essa violência que a mulher vem sofrendo no dia a dia. E é um trabalho nobre que vocês fazem e que ganhem o máximo possível de apoio, o máximo possível de repercussão para poder chegar no máximo possível de lares e tentar tirar essa cultura, né? A cultura machista, essa cultura homofóbica, essa cultura de perseguição ao trabalhador, que não aceita realmente o Estado democrático, não aceita o contraditório, é sempre interessante e bacana. Então, estou hiper aberto para vocês aqui e agradeço já a Gleide, a Larissa, a todo mundo,
E a vocês ouvintes aqui também, que estão participando no chat e com todo mundo. Obrigado, gente. Boa noite para vocês. Super obrigada.